Fala pessoal, Lucas Lentini aqui de novo. Hoje a aula que a gente vai ter é sobre VNI. Cara, VNI é uma das coisas, acho que é uma das ferramentas mais importantes para você ter no seu arsenal quando você trabalha numa sala de emergência. Eu, por muito tempo na minha formação, eu não tive muito contato com VNI. E quando eu comecei a usar, eu vi como isso é assim, um negócio que, cara, com certeza muda desfecho. Ajuda muito, vocês vão ver, principalmente em alguns grupos de paciente. Só que você precisa saber começar a VNI. Você precisa saber o set inicial, você precisa saber alguns detalhes práticos, e é isso que a gente vai tentar falar aqui hoje. Então, para quem nunca viu, a VNI tem mais ou menos essa cara. E tem duas coisas aqui que fazem dela a VNI, né? Primeiro, você precisa ter algo que gere o fluxo. Porque o que é a ventilação não invasiva? É uma ventilação mecânica sem um tubo na garganta, né? Então, a ventilação mecânica continua tendo que ter alguma coisa que a gere. E aí pode ser desde um dispositivo específico que gere VNI, né? Desde os ventiladores mais modernos, praticamente todos vão ter a VNI, você consegue fazer a VNI com um ventilador mecânico normal, e eventualmente, já trabalhei em lugar que é um gerador de fluxo que você gera, põe na parede, e ele pega o oxigênio da parede, pega ar do ambiente e gera aquele fluxo, que vocês vão entender mais para frente qual que é a diferença de outras maneiras de fornecer oxigênio. Então, falei que são duas coisas nessa foto que chamam a atenção. A primeira é ali o aparelho da VNI, né? E o segundo é a máscara. Porque pode ser qualquer máscara, veja, é uma ventilação mecânica. Sendo uma ventilação mecânica, lembra, a gente vai colocar pressão positiva nesse paciente. Colocando pressão positiva, quando a gente tem um tubo fechado na garganta, é fácil, né? A pressão que eu colocar no ventilador, ela se transmite através do tubo. Agora aqui, sendo não invasiva, ou seja, eu não tenho nenhum dispositivo invasivo, eu tenho uma máscara, eu preciso de uma máscara que forneça uma vedação adequada. Porque se eu tenho uma máscara que não veda bem e eu gero pressão no ventilador, essa pressão vai toda para fora, né? Então, vamos falar da máscara primeiro. Existem diversas interfaces, né? Desde máscaras que envolvem toda a face, até máscaras que pegam mais a parte nasal. Em geral, a gente tem essa máscara que fica apoiada aqui no nariz e na boca, né? Coloquei mais de curiosidade, esse aqui embaixo é o helmet, né? Que a gente não tem muito no dia a dia. Mas assim, o que é importante é, você tem que ter uma máscara que o paciente se adapte bem, né? Na maior parte das vezes, sendo sincero, a gente usa a máscara que tem, mas você tem que fazer com que o paciente se adapte o melhor possível, porque ela não é só colocar sobre a face. Veja, você tem essas amarras, que é muito importante que você consiga vedar bem a máscara. No Emergência Sob Controle, no nosso curso prático, a gente tem uma estação só disso, porque é uma técnica que você tem que dominar, apesar de ser relativamente simples. Se você não consegue vedar bem a máscara, o ar escapa e você não está dando pressão positiva. Bom, depois de falar brevemente sobre as máscaras, né, sobre as interfaces, vamos para VNI. Então, como eu falei, você pode ter desde um aparelho, um ventilador mecânico, como um aparelho específico para VNI. Tem gente que faz CPAP em casa, para apneia, por exemplo, que é outro contexto. Mas só para vocês verem como existem dispositivos simples que geram pressão positiva. Aí um ventilador padrão, que é o que a gente usa em geral. E aí a gente começa na parte mais técnica. Como eu falei para vocês, a VNI nada mais é do que você ventilar. E além de você dar uma concentração de oxigênio maior, que em geral a gente dá, né? Por exemplo, qual que é a diferença da VNI para um catéter, para uma máscara? O catéter, a máscara, enfim, eles vão dar maiores concentrações de oxigênio. A diferença da VNI é que, além disso, ela pode dar o ar sob pressão, que vai ter efeito tanto na ventilação, de você conseguir melhorar a ventilação pulmonar, a mecânica pulmonar, você consegue expulsar eventuais líquidos de dentro do alvéolo para a circulação, e você tem efeitos hemodinâmicos, que podem ser positivos ou em alguns momentos negativos. Isso que a gente tem que conhecer. Se eu pressurizo o tórax, se eu aumento a pressão no tórax, todo aquele retorno venoso das pernas vai diminuir, ele vai ter mais dificuldade de vir
para um ambiente de maior pressão. Por outro lado, por mecanismos que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente por redução da pressão transmural, você diminui também a pós-carga do ventrículo esquerdo, o que pode ser bom em casos de insuficiência cardíaca, por exemplo. Essa pressão que a gente vai gerar, ela tem dois tipos. Ela pode ser um nível de pressão ou dois níveis de pressão. Como assim? CPAP e BiPAP. CPAP é Continuous Positive Airway Pressure, que é pressão na via aérea positiva contínua. É basicamente o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo ali um gráfico de pressão por tempo. O tempo inteiro a máscara vai dar um fluxo que gera uma pressão. Vai ser basicamente assim. Quando eu soltar todo o meu ar, não vai ser zero, que vai, não já não seria, mas não vai ser zero a pressão no meu pulmão, vai ser esse CPAP. Vai sempre manter um mínimo de pressão. E isso vai gerar como se fosse uma PIP. O CPAP é o equivalente de PIP, tá bom? Ambulância. Isso que dá morar perto de hospital. Então, continuando. BiPAP, pessoal, vão ser dois níveis de pressão, que é tanto essa pressão no final da expiração, né, essa PIP, como uma pressão que o ventilador vai dar para o paciente quando ele inspira. Então, ele tem uma pressão basal e uma pressão inspiratória, certo? Então, o CPAP seria isso aqui. O tempo inteiro. E o paciente vai respirando em cima disso. O BiPAP, o ventilador vai fazer... certo? Ele mantém esse nível basal e depois ele dá um nível na inspiração. E para quem que eu vou fazer? Para quem que eu vou querer dar essa pressão positiva? Por exemplo, por que eu não vou dar só... Para quem é o paciente que eu vou falar? Puxa, aqui além de dar oxigênio em maior concentração, eu acho que a pressão positiva vai fazer bem para ele. Principalmente dois pacientes. O paciente com DPOC e o paciente com IC descompensado. O paciente com DPOC, quando bem indicado, e aí principalmente vai ser o cara com acidose respiratória, né, tem um pH mais baixo, ou tá desconfortável, tá em insuficiência respiratória, esse cara, você reduz mortalidade quando você começa a VNI. Você reduz intubação, você reduz mortalidade. Então, veja, esses dois casos, você precisa sempre pensar em VNI. Qual dos dois, CPAP ou BiPAP? Veja, o que você tiver. Se você tiver BiPAP, principalmente no DPOC, a gente tende a usar BiPAP. Mas se você só tiver CPAP, usa CPAP. Beleza. Bom, mas eu só vou usar no DPOC e na IC? Não, é porque o DPOC e a IC tem um benefício bem documentado. O DPOC, principalmente, porque você melhora a mecânica pulmonar, e a IC, porque você tem aqueles benefícios também na circulação, também na hemodinâmica. Reduzir retorno venoso e diminuir pós-carga, para quem está numa IC descompensada, é muito bom. Existem outros casos, existe uma variedade, uma miríade de outros casos que a gente pode considerar VNI, mas que nem sempre não tem um benefício, na verdade, tão comprovado como dessas duas situações. Posso tentar? Pode. Por exemplo, na COVID a gente acabou usando VNI em vários pacientes, eventualmente hipoxemia em pacientes imunossuprimidos a gente usa, pneumonia eventualmente pode tentar. Só que você tem que ter em mente que não tem a comprovação dos outros dois. A gente não vai ser tão obstinado como a gente vai ser no DPOC e na IC descompensado. Quem que não deve, quem que eu tenho que tomar cuidado, né? Quem que eu não devo usar VNI? A principal paciente é aquele que tem indicação clara de intubar. Eu sei que isso parece-me um jogo de palavras, mas vamos lá, paciente em parada. É óbvio que você não vai usar VNI. Paciente que está com uma obstrução de via aérea, não vou usar VNI. Enfim, o paciente super Glasgow 3, não vou usar VNI, certo? E aí a gente entra no próximo, que é rebaixamento do nível de consciência. A VNI, lembra, ela é uma máscara, não é um tubo, então não protege via aérea. Esse paciente, eu vou ter essa ferramenta, eu vou pensar mais cautelosamente se meu paciente estiver rebaixado. Uma ressalva, paciente que é DPOC exacerbado, que está com carbonarcose e está mais sonolento, esse cara às vezes a gente tenta, porque ele responde muito bem a VNI.
você faz lá um BiPAP, melhora a mecânica pulmonar, ele consegue tirar o CO2, mandar o CO2 para fora e melhora. Existem outros que são, né, assim, risco de broncoaspiração, cara rebaixado, tá vomitando, com epistaxe, esse cara ser, né, contraindicações relativas. Trauma de face, às vezes você não consegue vedar bem a máscara e não adianta nada. E não é contraindicação, mas cuidado com pacientes hipotensos, principalmente aqueles hipovolêmicos. Porque veja, o que eu falei que a VNI faz? Reduz retorno venoso e reduz a pós-carga. Se meu paciente está com uma IC descompensada, é isso que eu quero, ele vai melhorar. Mas se meu paciente tiver com choque hipovolêmico, tiver com uma sepse, uma PA limítrofe, uma hipertensão pulmonar, esses caras eventualmente vão piorar com essa pressão positiva. Boa. Então já falamos o que é VNI, falamos, né, a importância dela, quem a gente vai começar. Aí eu decidi começar. Como que a gente vai arrumar ali o ventilador? Bom, se eu for usar CPAP, eu vou ter que definir só uma coisa: o nível de pressão contínua que eu vou deixar na via aérea. Em geral, e aqui eu pus um asterístico, que é para lembrar vocês de que isso daqui é de uma forma geral. O seu paciente às vezes vai ser diferente. Mas em geral a gente inicia ali uns 5 centímetros de água, que é um CPAP razoável, e você vai titulando conforme a resposta. Acho que a coisa mais importante da VNI, pessoal, é o seguinte: VNI você não começa e vai embora. Você não começa e sai, vai fazer outra coisa. VNI você começa e fica de olho no paciente. Por quê? Se o paciente não responde a VNI, você tem que entubar. A VNI é ótima, mas você não pode ficar insistindo quando ela falhou. Por exemplo, você começou, fica do lado. O paciente afundou, talvez você tenha que entubar. Agora, 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Tá melhorando, eu seguro mais um pouco, 1 hora, 2 horas, tá melhorando? Legal. Não melhorou nada em meia hora, 1 hora, 2 horas? Talvez seja falha de VNI. Reveja o quadro do paciente. E como que a gente vai acompanhar essa resposta? Por que você começou o VNI? Saturação? Desconforto respiratório? Taquipneia? Vê se isso melhorou. Beleza? Uma coisa legal, o paciente com VNI muitas vezes não vai conseguir falar. Aí você faz, melhorou! Aí ele, melhorei! Ou melhorou, piorou. Aí ele faz, piorei. Aí é ruim, tá bom? Bom, mas em geral eles fazem assim. BiPAP. Se no CPAP a gente só teve que escolher um nível de pressão, que era o CPAP, aqui a gente vai ter que escolher 2, que é basicamente a pressão expiratória e inspiratória. É a PIP e a PINS, que aqui na VNI a gente vai chamar de EPAP e IPAP, que é a pressão positiva expiratória e a pressão positiva inspiratória. O EPAP é análogo ao CPAP, é a pressão no fim da expiração. E o IPAP é análogo à pressão inspiratória, que é aquela pressão quando o paciente puxa o ar. Em geral, e de novo com um asterisco, a gente inicia o EPAP em um 5 e o IPAP a gente inicia em 5 a 7, certo? Então, 5, o paciente respirou, dá mais 5, dá mais 7. E aí a gente vai titulando conforme a resposta. E aí você pode me perguntar, vou titular o quê? O EPAP? Vou titular o IPAP? Depende do que você quer, né? Você vai aumentando de 1 a 2, o IPAP tende a melhorar a ventilação. O que isso quer dizer? O IPAP ele vai ser a diferença entre a pressão expiratória e a pressão inspiratória. Quanto maior IPAP, maior volume corrente, maior volume minuto. Se eu quero ventilar o pulmão para lavar CO2, por exemplo, eu vou dar preferência em aumentar o IPAP. Enquanto o EPAP, entre aspas, recruta alvéolos. É a PIP. Ele pode melhorar a telectasia, pode melhorar o véolo colabado, pode melhorar, ele aumenta a pressão média nas vias aéreas, então ele melhora principalmente a oxigenação. Por exemplo, se eu estou com um paciente com IC, eu quero aqueles benefícios do CPAP, né, da PIP. Então, eu vou começar naquele 5 e eu vou subindo gradualmente, tentar alcançar, depender da resposta clínica, um EPAP em torno de 10. Ah, é sempre 10? Óbvio que não, mas aqui é uma coisa para vocês terem uma ideia de um parâmetro que a gente vai buscar. No DPOC, mesma coisa, de acordo com a clínica. Mas como aqui eu quero principalmente mecânica, eu procuro um IPAP em torno de 7 a 15.
Ah, é sempre 15? Sempre 7? Não. De acordo com a resposta que a gente já conversou. Frequência respiratória, taquipneia, desconforto, etc, etc e tal. Uma coisa super comum, o paciente não tolerar muito bem a máscara. O paciente às vezes fica claustrofóbico, fala, ai caramba, não estou conseguindo respirar, tal. Veja, tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar esse acoplamento. Primeiro é orientar. Falar, seu fulano, dona fulana, olha, às vezes tem gente que acha meio ruim, porque é uma pressão, mas a gente vai começar devagar, tenta se acostumar, que isso vai te fazer muito bem. Orienta, explica que vai ter uma pressão que vai vir, mas que é ar, que pode respirar normal. Rever a interface da máscara, ver se não tem uma máscara melhor. Uma coisa que às vezes ajuda é o seguinte: pega a máscara e coloca você no rosto do paciente. Tá indo bem? Tá indo bem. Às vezes a gente tenta começar com pressões menores e subindo, isso não é nem sempre é válido, mas às vezes você pode tentar. Mas começa você segurando, e uma vez que o paciente se adaptou, aí você fixa. E fica de olho. E uma coisa que às vezes pode ajudar: você pode fazer uma dose baixinha de morfina para ajudar na dispneia e aí o paciente tolerar melhor a VNI. Outra coisa é você fazer uma sedação leve com dexmedetomidina, o Precedex. Por que o Precedex? Porque o Precedex não vai tirar o drive respiratório. Você não vai botar o cara na VNI e sedar ele. Você vai fazer uma sedação leve, quase que uma ansiólise com o Precedex, tá bom? Raríssimo precisar chegar nesse ponto, mas às vezes precisa. Quais cuidados a gente tem que ter? É o que eu falei para vocês. Mas se for para ficar uma mensagem, sempre reavalie o seu paciente. Não deixe ele na VNI e vá embora. Isso aí vai dar ruim. Fica em cima dele. Outra coisa, não teve resposta? Cara, talvez seja o momento de entubar. Reavalia. E cuidado com pressões muito altas, porque aí você vai estar aumentando riscos respiratórios e hemodinâmicos. Por exemplo, pode piorar a hipotensão, você pode fazer barotrauma e o paciente pode eventualmente broncoaspirar. Se você põe uma pressão muito alta, você pode, por exemplo, hiperinsuflar esôfago, etc, etc. Beleza? Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem bastante conteúdo de VNI, de várias outras coisas no Instagram, no Telegram, no Spotify. E é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Até mais. Um abraço.